O que acho que deixa confuso é porque é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, então acaba soando sombrio, né? Então, quando você for pensar numa igreja também, para pessoa que não conhece e chega lá e tem aquelas imagens, também seria algo assustador, porque a gente está tão acostumado, que faz tão parte do nosso dia a dia, né, o cristianismo. Então, talvez é por isso que causa o choque. Eu acho que para a gente organizar melhor, seria interessante explicar: existe alguma mitologia na maçonaria? Porque não é exatamente uma religião, né? Não, Até algumas totalmente pessoas diferente. falam que tem uma questão política ali que está mais envolvida do que a questão mística, mas vocês também tinham ali pessoas do misticismo junto quando fundaram. Então, assim, eu vou fazer duas perguntas, mas aí vocês vão na onde vocês acharem melhor para tentar encaixar isso. Existe uma mitologia, existe um conjunto de dogmas e, como toda religião e organização, para você manter as pessoas, você cria uma constituição ou, né, os 10 Isso. mandamentos, por exemplo. Então a gente fala assim, pô, isso aqui tá foda, porque tem 200 caras aqui e tem um que gosta de bater em pessoas quando ele fica nervoso. E tem outro que gosta de pegar as coisas que não é dele. Então eu vou criar o meu conjunto de leis, minha constituição, os meus 10 mandamentos, para organizar. Deve ter também na instituição. Então, quais são os dogmas e se existe uma mitologia, alguma forma de organizar isso? Qualquer organização institucional humana, ela tem suas regras, ela tem, né? Então, assim, a maçonaria não é diferente, né? A maçonaria também não é o único grupo iniciático ou místico, né? Você tem Rosa Cruz, e todos eles têm as suas regras, né? Então, assim, mas a princípio nós somos homens livres e de bons costumes. Né? Somos homens livres e de bons costumes. Então, dentro das nossas regras, você vai ter muitas delas que elas vão exaltar a gente trabalhar em cima das nossas virtudes, né? E trabalhar para a gente combater os vícios, né? E os vícios putz, toda palavra hoje, ela dentro da etimologia da palavra, elas são muito simplificadas, né? Então, pô, quando a gente fala de vício, vai falar, pô, vício é o quê? Vício é fumar? Vício é beber? É. Mas também vício é um modo de pensar rígido que você não muda, que você não está aberto para uma outra ideia nova. Então, assim, você tem toda uma liberdade de trabalhar os seus pensamentos, mas você tem ali umas regras que teriam, para ficar assim mais popular, um cercadinho, tipo assim, até aqui você pode ir, entendeu? E dentro de uma segurança. Talvez, assim, você vê quando fala de política, de organização política, talvez isso venha de um período, por exemplo, da formação dos Estados Unidos. Ele perguntou do dólar, né? Perguntou do olho que tudo vê no dólar. Você tem a influência da maçonaria na independência do Brasil, na proclamação da República, na libertação dos escravos. Mas eu acho que a gente tem que contextualizar tudo. Quando você pega esses períodos, por exemplo, você não tinha assim, partidos políticos formados, não tinha o PT, o PSDB, o MDB, 32 partidos, 50 cadeiras. Então, assim, no começo, por exemplo, do Império do Brasil, até tinha um partido, uma coisa que parecia, mas dentro de uma loja maçônica você abarcava pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e que elas ali podiam discordar dentro de um respeito. Né? Essas regras, elas permitiam que ninguém matasse ninguém, não pelo menos ali dentro, sabe? Então, assim, você tinha ali uma condição de você debater assuntos importantes num período onde você não tinha um parlamento, você não tinha e você conseguia misturar, por exemplo, um imperador junto com alguém do governo, junto com o pessoal da imprensa, junto com gente comum. Muita gente comum. Existe um mito de que na maçonaria não tem pobre, né? Dois aqui, ó, muito prazer. Eles vão ficar ricos, dois aqui que não ficaram. Aqui. O Paulo André gosta de falar uma coisa que ilustra isso de uma maneira maravilhosa. Você vê os Estados Unidos fundado por uma instituição maçônica, né? E assim, quem iniciou o... George Washington foi o jardineiro dele. O jardineiro dele, quando ele foi ser iniciado, ele tomou um susto. Chegou lá, o cara do grau acima que o recebeu foi o jardineiro dele. Agora, vamos tentar ir um pouquinho mais a fundo na pergunta que o Humberto fez. Em primeiro lugar, tem uma piada nisso daí. Você falou questão de igreja, tem aqueles sinais. Tem uma charada nesse negócio. Quem construía as igrejas eram os pedreiros, maçons, perseguidos pela igreja. Então, dentro de algumas igrejas europeias, tem vários símbolos que a maçonaria deixou.
que os padres só vieram descobrir dezenas de anos O Dan depois. Brown manda Muito bem na esse Capela de negócio. Rosslyn, quando ele conta disso dentro do filme, tá tudo lá. Tudo lá. Agora vamos lá. Como que é a organização da coisa? É até bom que eu vou esclarecer um assunto. Existe uma, vamos dizer assim, uma maçonaria mãe, que é a Grande Loja da Inglaterra. Guardadas as proporções, é como se fosse o Vaticano do negócio. Tá? É o comando central do mundo. E dentro de cada país, você tem, a gente chama de potência, seria espécie de federação. Existem duas correntes de federações. Você tem as grandes lojas, você tem os grandes orientes. Tem pequena diferença um para o outro, são irmãos, são parceiros, são amigos, mas tem pequenas diferenças. Então você chega no Brasil, por exemplo, cada estado tem uma grande loja independente. Tem a grande loja maçônica de São Paulo, a grande loja de Minas, a grande loja do Rio. O Grande Oriente vai pela mesma linha, só que o Grande Oriente tem um comando central que fica em Brasília. Para você fazer parte do negócio, você tem que ter o reconhecimento, a chancela da grande loja da Inglaterra. Então, todas que são reconhecidas pela Inglaterra fazem parte do movimento maçônico internacional. A Inglaterra coloca algumas diretrizes e a gente aqui... É um tratado de reconhecimento. Tá? E a gente aqui procura se adequar e seguir. Nós temos nossas liberdades, a grande loja de Minas tem diferença da de São Paulo, poucas diferenças, mas a gente tem uma linha geral. Isso é chamado de landmark, são 25 regras, os 10 mandamentos que a gente segue. Tem outras regras mais que a grande loja coloca. Para ser reconhecido, para estar no contexto da maçonaria mundial, vamos assim dizer, onde você chega em qualquer lugar do mundo que tem maçom. Eu estive em Lisboa 3 anos atrás, eu fui muito bem E a recebido. gente está baseado nos mesmos parâmetros, nos mesmos códigos de ética, de moral, é o que vai igualar a gente. E na mesma filosofia, que foi o que o Humberto perguntou. Eu cheguei na grande loja de Lisboa, fui muito bem recebido, parecia que era gente que eu conhecia há muito tempo. Eu abro esse gancho pelo seguinte, o Vaticano, qualquer igreja que você for no Brasil, ela, lá na cidade no interior, ela é regida pelo Vaticano. Tá? Se o Varela quiser, ele pode... O nome católico não é patenteado. O Varela pode ir aqui, alugar uma sala e montar um templo lá e falar Igreja Católica Apostólica do Varela. Ele pode fazer isso? Pode. É meu plano, inclusive. Aliás, já existem... Muito ruim, né? muito Igreja ruim. do Varela. Muito ruim. Eu vou estar na porta aqui, ó. Esse cara, velho. Cara, inclusive, já existem várias igrejas, não do Varela, mas tem pouca gente sabe disso, mas tem muita igreja católica no Brasil alternativa. Normalmente é pessoa que foi padre e saiu, queria casar ou por algum motivo saiu da igreja, ou o cara que estudou, chegou perto de se formar, pulou fora do barco, o cara vai e monta a igreja católica apostólica e dá outro nome qualquer. E existem algumas tradições mais antigas, tipo a católica liberal, que vem de uma linha mais fundação antiga. alemã ou holandesa. Então, assim, ela vem de uma tradição, ela resgata a igreja católica. Tipo, se Lutero foi protestante lá em 1500 e rompeu com aquela estrutura para montar a igreja protestante, em um determinado momento, algumas igrejas católicas também romperam com a católica apostólica romana, resgataram a tradição mais antiga e também vieram correndo junto. Não é exclusividade deles, mas eles são a maior católica. Essas, pelo menos, elas têm um laço de tradição. Mas se o Varela quiser montar a igreja dele aqui, ele pode. Isso é legal? Você pode frequentar? Pode. O que seria mais legal é se você informar seu fiel, olha, eu sou católico independente, aqui não obedeço o Vaticano, frequenta quem quiser. Ok, acontece isso no mundo maçônico. Você tem uma estrutura internacional que é regida pela Inglaterra, esse sistema funciona no mundo inteiro. Pois bem, nada impede que o Humberto Rosso vá ali, aluga uma sala, pinte com as mesmas cores. Não, o Rosso é um cara sério, o Deco. O Humberto não faria isso. Essa vai pro clipe do André. Vai lá e coloca Grande Loja Maçônica do Deco. Ele pode fazer isso? Pode. Ele vai convidar pessoas? Vai. Seria legal ele informar, olha, eu sou independente. Mas existe, não é o caso do Deco, tá? Que também é um cara sério. Mas tem muita gente que faz Vai isso, dando ideia. que funda a loja maçônica alternativa e sai convidando pessoas, vai para a internet, vai para o Facebook, vai te manda e-mail, convida, vem para cá. E tem muita gente que cai, achando que é. E é parecido, os caras fundam, pintam, fazem igual e tal, se veste igual, parece. A pessoa, o incauto, vai num negócio desse, entra e acha que é maçom. Mas, Paulo, como que... Teve um médico que me perguntou isso, ele caiu nesse golpe, ele pagou caro para entrar, ele falou bem assim, mas como que... Eu falei, calma, me responde uma coisa. Maçonaria é família. A gente é uma família. Você convidaria alguém para fazer parte de sua família
pela internet, sem conhecer? Me paga X valor e vem para o fundo da minha cozinha? Ele falou, não, né? Eu falei, pois é. Você entendeu o que você fez? O cara você não conhecia, mandou um e-mail para você, você foi lá e entrou. Não, maçonaria é família. A maçonaria mesmo, para você fazer parte dela, por exemplo, eu vou indicar o Varela. Eu vou lá e apresento o Varela como... E não é maçons jovens, o maçom ele tem que estar um certo tempo na maçonaria, ele tem que ter um grau específico para ele poder apresentar alguém. Se eu apresentar você, você vai ser entrevistado, nós vamos fazer um levantamento de sua vida, nós vamos à sua casa. Demora mais ou menos 1 ano entre eu te indicar e você ser iniciado. E aí vem o grande supra-sumo, a palavra final de sua esposa. Se ela, ela vai ser entrevistada fora de você. E se ela disser não, é não, acabou. Você vai ser excluído e não vai saber por quê. Se for solteiro? Oi? Se eu for solteiro? Foi o meu caso. Eu sou solteiro. Isso é um dado. Você é solteiro. Mas você tem outras características que te dão um respaldo maior. No caso, eu participava de outras ordens. Eu sou membro da Ordem Rosa Cruz antes da maçonaria. Eu sou muito conhecido, a turma já conhecia mais ou menos o meu trabalho. Não vamos dizer assim, o solteiro vai excluído. Conta mais pontos se você for casado, dá uma ideia de responsabilidade mais e a sua esposa vai ser entrevistada. Entendi. Se ela disser não, olha, o seu marido vai se ausentar de casa em alguns períodos, ele vai ter despesas, ele vai ter que se comprometer com algumas coisas, a gente não quer levar desarmonia por lá. Se ela disser eu não concordo, tá, às vezes você nem avisa pro cara, você segue o processo. Se você estiver num período de faculdade que você quer muito entrar, até isso a gente olha. Tipo, assim, a gente não quer atrapalhar a sua vida em momento nenhum. Então, assim, talvez a gente... tô fazendo faculdade, tô fazendo doutorado, acabei de casar, meu filho acabou de nascer. A gente vai falar pra você, espera um pouco. Não é o momento. Não é o momento. A gente não quer atrapalhar a vida do... a ordem, ela tem que te trazer um crescimento. A gente não quer atrapalhar você levar problemas. Sem nada. E também não quer te excluir. Então, de repente, vai falar, termina o doutorado, pelo menos, para sobrar esses dias para você. Porque a gente tem compromissos formais, né? A gente se reúne semanalmente. A gente faz filantropia e isso significa, às vezes, colocar a mão no bolso, se desprender de tempo para aquilo. E se a sua esposa for contra, ou às vezes a sua esposa é uma religiosa que não aceita, eu não vou levar discórdia para sua casa nunca, tá? Agora sim, eu estou explicando isso porque tem critérios para você fazer parte da ordem. Não é você chegar e você vai achar muita internet, gente que chega e te convida por e-mail. Agora tá vindo spam. Tá vindo spam. Eu posso falar assim... Eu recebo convite toda semana. Todo dia, vem ser Illuminati, vem ficar milionário, um monte de bobagem que eu recebo. Vem ser Illuminati. Pior sociedade secreta Eu quero do mundo. você. Vem pra cá você também.